Boa noite, tudo bem? Tava aqui nas últimas tentativas e aí descobri por que que na live anterior a gente ficou com 3.000 metros de teto e tava travada a rotação automática. Aí agora destravou e aí fica tudo certinho, prontinho aqui. Muito bem, aguardando aí o pessoal chegar. Eu acabei nem avisando lá no grupo, né, Gi? Depois a Gi me dá um puxão de orelha. Tudo bem, gente? Boa noite. Que legal, vamos chegando. Tudo bem, Pedro? A gente vai falar hoje de um assunto bem legal, que é um assunto que todo mundo passou por isso, um assunto meio base, assim, de vida, né? Que é sobre aprendizado. Então a gente vai falar sobre isso. Oi, Márcia, boa noite, tudo bem? E aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão do aprendizado, como é que a gente aprende. E é isso. Ai, que bom, Gi! Consegui, tava no início, assim, eu falei, a hora que o pessoal ainda não tinha entrado, mas eu consegui destravar a rotação e aí deu tudo certo, porque senão a gente ia ficar com aquela quantidade de teto que ninguém merece. E agora deu certinho, né? Que maravilha. É isso aí. Pode começar já, a gente já pode entrar no assunto. Oi, Márcia, boa noite, minha linda. Que legal. E então tá, Gi, a hora que você falar, a gente já começa. Eu tô dando uma introdução aqui, né? Quem tá aqui pela primeira vez, meu nome é Tatiana Mazeto, minha formação é psicologia, trabalhei bastante tempo em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, muito mais treinamento do que seleção. E de uns 3 anos para cá resolvi empreender. Então tem uma empresa chamada Sirva-se com Afeto. E além das comidinhas vegetarianas e veganas, a gente também faz aí todo um trabalho de aconselhamento, de consultoria, de mentoria mesmo, para ajudar as pessoas a fazerem a transição que elas precisam, né? Para uma alimentação consciente, para uma alimentação saudável, e para, né? Sei lá, acho que restabelecer aí a harmonia, né, entre o ato de se alimentar e a sua saúde, enfim, né, de olhar por esse caminho, né. Olá, Leonardo, boa noite, Pedro. Deixa eu ver se eu não esqueci aqui de passar, tá tudo bem. E é isso. Então a gente vai falar hoje sobre aprendizado. Eu estava pensando, isso é uma coisa que sempre me acompanhou. Eu trabalhei muitos anos como educadora, né? Ou não só em empresas, mas também com jovens, né? E no Senac, no CIEE, com programa de aprendizagem. Então isso dá uma bagagem para a gente muito legal, assim, no sentido da gente olhar para essa questão do aprendizado, né? Como que a gente aprende, o que que a gente o que chama atenção, né? Que processos são esses? Como é que acontece o nosso aprendizado? E esse aprendizado, na verdade, vai acompanhar a gente. O jeito que a gente aprende a aprender, né? Acompanha a gente durante muito tempo, até que a gente consiga. Se tiver tudo ok com esse modelo de aprendizado, maravilha. Se não, a gente precisa realmente rever, né? Que história é essa? Que tipo de aprendizado? Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro, para a gente começar a falar do tema mais claramente, né? Oi, Márcia, tudo bem? Que é o seguinte, eu coloquei aqui quatro itens, né? Então eu coloquei o ideal e coloquei o que normalmente acontece, né? Então a gente pode começar, por exemplo, com foco no erro e foco no processo. Só por aí a gente já tem uma grande ideia de como acontece o aprendizado. Então quem nunca, né, teve a sua prova com algumas observações com caneta vermelha, né? Quando a gente escreve alguma coisa com vermelho, quando a gente faz alguma observação com vermelho, e a gente tem essa lembrança, nunca era uma coisa para chamar atenção, né?
Não era uma coisa para chamar atenção para o positivo, era sempre focando o erro. Então era aquele X enorme, ou né, uma observação na prova da resposta que ficou incompleta, etc. Então, assim, desde. Oi, Tati, boa noite, tudo bem? Desde muito pequeno, né? Desde o nosso início de caminho de aprendizado, de escola, mesmo em casa, né? Então, assim, a gente vem reproduzindo esse tipo de aprendizado que foca o erro, né? Lógico que foca o erro com uma ótima intenção de que a gente acerte, né? Só que o que acontece com isso? Quando a gente foca o erro, o foco no processo de aprendizagem, nos acertos, nos pontos positivos, eles vão se perdendo porque eles não são falados. É a mesma coisa quando a gente pensa, por exemplo, já em termos de adulto, né? Quando o chefe chama para conversar, né? Olá, Regina, boa noite. Gratidão a minha, bem-vinda. Então o chefe chamou para conversar, já dá o frio na espinha, né? Então é o seguinte, o que é que ele quer comigo? Coisa boa que não vai ser. Quem é que pensa que vai receber uma promoção, ou um aumento de salário, ou um elogio? Não, a gente pensa, né, no famoso feed crawl, que a gente brincava, inclusive, né? Então é isso. Por quê? Porque a gente sempre, na nossa vida, né, a gente foi ensinada dessa forma e a gente acaba reproduzindo isso. O foco é no erro. Além desse... Oi, Zélia, tudo bem? Boa noite. Tem a Ana Paula por aqui também. Olá, Ana, boa noite. Bem-vindas. E é isso aí. Vamos lá. Qualquer dúvida a respeito disso, se tiver alguma lembrança, quiser que eu comente alguma coisa, por favor, tá? Só colocar aí que a gente vai falando aqui juntas, né? Juntos. Então, assim, então vamos voltar um pouquinho. O que acontece com o foco no erro? Quando a gente tem um foco muito grande nesse erro, normalmente, e isso não acontece uma vez só, acontece em vários anos, né, de escola, vários anos aí de relacionamentos, em empresas, etc., a gente vai ficando com medo desse erro. Então, o erro não é bem-vindo, né? Então, hoje a Regina tá pedindo pra mandar o link pra Daiane. Aí não sei se alguém consegue ajudá-la, porque eu daqui eu acho que eu não consigo. Tá bom, Regina? Mas eu acho que a Gi consegue. Então, assim, o que eu estava falando no foco no erro, né, é que a gente perde um pouco essa disponibilidade para fazer as coisas com o peito aberto. A gente está com medo, né, porque vem um erro e acompanhado do erro a gente ganha de brinde uma crítica. Então o erro e a crítica, ela vai fazendo com que a gente fique meio travado, né? Vai fazendo com que a gente fique com medo do novo. Por quê? Porque isso vai gerar insegurança. Eu ainda não sei, né? E eu vou fazer pela primeira vez. Então, até mesmo, gente, quando recebe uma promoção, quando é uma coisa muito legal, alguma coisa que a gente tá aqui. Oi, Pri, boa noite. Que é um desejo, que é alguma coisa que a gente quer muito alcançar e aquilo vem. Muita gente fica em pânico, porque vai começar num cargo novo, vai começar né, um curso novo, um projeto novo, um relacionamento novo, morar numa casa nova, e aí dá um medo danado desse novo, né? E por que isso? Porque a gente não consegue, muitas vezes, focar no processo e respeitar o processo. Não é nem só foco no processo, mas é o respeito a esse processo. Então, se eu estou começando a aprender alguma coisa, se eu estou começando a trilhar um novo caminho, é claro que isso vai ter aí acertos e erros, né? E como é que a gente lida com isso? Se a gente exige do outro, se a gente chama mais atenção para o erro do que o acerto, se a gente tem o hábito de criticar muitas vezes, é isso que a gente vai esperar que as outras pessoas façam, né? Então eu acho que é meio que natural, né?
Se a gente faz isso com os outros, a gente espera que os outros vão fazer isso com a gente, porque a gente imagina que esse seja o caminho natural das coisas, né? Então, é focar o erro e não no processo. E outra coisa que a gente faz bastante é o processo, ele é o meio do caminho, né? Então, assim, desse início aqui, meio cru, meio sem jeito, né? Meio aí titubeando, até passar por todo o processo de aprendizado, né? De incorporar conceitos novos, de aprender coisas novas, de se permitir errar, acertar, verificar, ter esse tempo, né, de digerir as informações até chegar aqui desse outro lado, que é esse sucesso, entre aspas, né? Que é esse conceito aprendido, que é esse no relacionamento, na casa nova, o caminho novo aprendido, o projeto novo, eu já sei do que se trata, de uma tecnologia nova, né? De uma informação nova, enfim, esse processo todo, né? Ele fica esquecido. A gente esquece que passou por vários desses processos e que as outras pessoas estão passando. Então, conforme a gente desrespeita o nosso processo, a gente acaba desrespeitando o processo alheio e às vezes nem lembrando, né, que as pessoas têm processos de aprendizagem, tempos de aprendizagem diferentes do nosso. Então isso é uma coisa muito importante da gente pensar e eu quis começar direto com isso, porque isso é uma coisa muito presente. E aí tem uma questão muito interessante também nisso, porque quando a gente está focando no erro, né, é difícil também a gente pensar numa cooperação, porque a cooperação, primeiro, eu não vou ser detentora de todas as informações, de todo o conhecimento. Então, de novo, eu preciso me abrir. E essa abertura vem outras informações, vem outras formas de pensar, vem questões divergentes, e aí tudo isso meio que bagunça a gente, né, internamente, e de novo aparece a insegurança, de novo aparece o erro, né? O medo do erro. E aí a gente acaba ficando menos cooperativo. Então é interessante a gente pensar nisso, porque parece que a gente tem um pacote de aprendizado e que depois esse pacote fica meio engessado. E as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Que isso pode ser em todos os âmbitos, né? Profissional, emocional, do próprio corpo. A gente está aprendendo com o nosso corpo, né? Conforme a idade vai passando, conforme as fases vão passando, a gente vai aprendendo com o nosso corpo, como é que ele responde. Então são informações novas que chegam, né? Limitações ou não, ou de repente algum desequilíbrio. E a gente tem que aprender com isso, né? Então essa forma de aprendizagem vai também trazer para nós uma tranquilidade para passar por um processo que é absolutamente normal e esperado, ou uma rigidez muito grande, um medo muito grande, e que a gente acaba ficando fechado e às vezes não vai nem pedir uma ajuda, né, um socorro, uma, né, informação fora, né? Oi, Edson, boa noite. Ou senão a gente fica também muito focado no que muita gente fala, porque a gente não tem uma segurança no nosso processo de aprendizagem. E isso também é uma coisa bem complicada. Então, assim, se qualquer pessoa de fora falar alguma coisa e isso entrar sem um filtro, sem uma visão crítica, né, eu também vou ficar muito vulnerável. E essa vulnerabilidade às vezes vai me deixar mais apavorada ainda, mais insegura ainda, né? Então, assim, vamos pensar, vamos perceber como é que a gente age a respeito do nosso erro, a respeito do erro dos outros, né? Esses dias a minha filha mandou um postzinho no Face, e aí tinha uma historinha assim, que uma criança, quando derruba, por exemplo, um copo, quebra um copo, né? A gente que tá perto, algum adulto, qualquer... A primeira coisa que a gente faz, assim, né? Isso na maioria, né? Não tô falando que todo mundo faz isso, mas assim... assim, às vezes dá bronca, né? Fala, olha o que você fez, quebrou o copo, né? Não sei o quê, né? Podia ter se cortado, alguma coisa assim, mas chamando atenção para aquele fato, aquele erro, né, que quebrou o copo, né?
E quando um adulto quebra um copo, por exemplo, as pessoas reagem de uma forma diferente. Então, assim, nossa, tá tudo bem? Você se machucou? É a primeira pergunta, né? Pode até de repente ver uma bronca depois, mas é mais raro, né? Então, assim, por que será que a gente exige também tanto de uma criança que está num processo, né? Até mesmo de ter atenção, né? De como é que ela foca aquela atenção, de uma firmeza na mão, dependendo da idade, né? Ou se ela pegou aquele copo porque ela gostaria de ter ali um movimento de independência e aquilo precisaria ser valorizado e não criticado. Então tem uma série de coisas aí que a gente consegue pensar. Também como a gente reage aos erros, entre aspas, né? Das outras pessoas, das crianças, no relacionamento, etc. Né? Então, assim, a gente fala isso sempre, toda vez eu falo isso, e se eu não falei aqui o suficiente, eu acho que eu vou falar de novo. Perguntem. Na dúvida, pergunta, né? Então, o que a pessoa pensou? Então, se ela errou alguma coisa, pergunta o que ela pensou para chegar àquela conclusão, qual foi o raciocínio dela, né? Que caminho mental que ela fez para chegar até ali. Porque nisso a gente consegue identificar muita coisa e às vezes o raciocínio é muito bacana, o caminho mental é muito bacana, o resultado final não foi legal, mas aí a gente consegue valorizar esse processo e esse raciocínio, né? Então acho que isso é muito interessante. Então, vamos lá. Foco no erro, foco no processo. Então, se a gente foca no erro hoje, a gente pode repensar esse tipo de postura e começar a focar no processo de aprendizagem, nessa abertura para vir um conceito novo, um sentimento novo, um novo jeito de pensar, uma nova crença, e aí a gente consegue ter essa abertura e se abrir também, não só para esse novo, mas também para a cooperação, e que a gente também vai ficando cada vez mais seguro, né? Eu acho que essa segurança é muito importante. Outra coisa que a gente também já falou aqui, que é muito legal a gente falar nesse processo de aprendizagem, é a terceirização. O que é essa terceirização, né? Então, de novo, a gente vai pensar no a nossa vida escolar, né? Então, quando acontece alguma coisa, e quem tem filhos e sabe que isso também acontece ainda hoje, né? Algumas escolas pensam de uma forma diferente, lidam de uma forma diferente, mas ainda acontece muito. Então, por exemplo, o professor está em sala de aula, aconteceu uma briga, uma discussão, ou alguém, né, fez ali teve um comportamento não adequado, não esperado dentro da sala, e o professor muitas vezes vai chamar uma outra pessoa. Então, assim, os irmãos estão brigando, a gente vem e faz uma intervenção. As pessoas estão, sei lá, discutindo, tem algum problema em algum lugar, chama-se um terceiro, chama-se um quarto, né? Então, assim, a gente vai terceirizando e vai aprendendo que é isso, que tem uma outra pessoa que vai chegar para resolver aquela questão, que é uma outra pessoa que vem para apaziguar, é sempre de fora, né? Nesses exemplos que eu tô dando. Então, essa terceirização, ela, de novo, faz com que a gente perca a autonomia e que a gente aprenda a lidar com conflito, aprenda a lidar com divergência e aprenda a falar, né, do que é que nos motivou a chegar naquele conflito. Isso não é valorizado. Então, então, assim, quando a gente pensa nessa terceirização, o contraponto dessa terceirização seria a autogestão. Então, assim, desenvolver as pessoas, desenvolver as crianças, para que a gente possa, que elas possam lidar com os conflitos, lidar com as suas questões de uma forma mais autônoma, ser protagonista, e isso ter segurança, né? É muito fácil a gente falar, né, assim, as pessoas precisam ter mais segurança, precisam ter mais pensamento crítico, uma série de coisas. Só que tem todo um movimento, né, parece que isso tudo é um paradoxo muito grande, parece que tem todo um movimento para nos manter desta forma. Se a gente tem segurança, se a gente tem pensamento crítico, se a gente tem uma autogestão, se a gente tem um filtro para as informações que chegam, se a gente não tem medo de errar, né? Se a gente consegue aceitar a colaboração, a gente fica perigoso.
né? Aos olhos aí de muitos mecanismos, né? Então é um perigo isso, a gente perde o controle dessas pessoas ou dessa pessoa, né? Então, por exemplo, quem tem filho adolescente sabe aí, ou que já enfrentou, ou que vai, né, que está enfrentando um embate muito grande, porque o adolescente quer se desvincular dos pais para poder ser ele mesmo, e na verdade ele mesmo ele nem sabe quem é, ele está ainda se descobrindo, né? Então ele precisa se desvincular de todas as ideias, de tudo que vem dos pais, dos adultos principalmente, para poder ficar ali naquelas tribos, né, que dão um aval para aquele tipo de pensamento, seja ele qual for, e aí os pais ficam malucos porque aquele adolescente, tudo é não, né? Não, não deixa chegar nada, né? Então, assim, qualquer sugestão, qualquer acordo, é tudo não, né? É sempre essa divergência, né? Sempre essa necessidade. Então, é isso. Então, é essa pessoa tentando, né, se desvincular para poder olhar um pouco mais de longe e aí vai, às vezes, para um outro lado, né? Muitos comportamentos mudam quando a criança aí faz essa transição para esse período de adolescência. Fora hormônios e uma série de outras coisas, existe a questão psicológica também, emocional, muito forte, que é esse desvincular e vamos descobrir quem sou eu, né, nesse mundo. Então é isso. Então, né, dona Gi, é um desafio, sei lá, eu acho que a cada minuto, assim, sabe? Porque como é que a gente tenta, né, dar espaço para essa criatura que está precisando de espaço, né, que precisa se achar, mas ao mesmo tempo orientar e acompanhar, né? Para que fique num caminho bom, num caminho seguro, né? Que entenda que as nossas preocupações e observações e orientações é para o bem, aquele blá 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 todo que eu falo blá 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 no bom sentido que a gente sempre fala quando quer bem outra pessoa, principalmente quando é filho, né? E é desafiador mesmo, né? Mas é muito bacana isso, assim. Se a gente acredita que a gente deu uma educação ou que a gente precise repensar a educação que a gente deu para essa criança e rever agora para essa adolescência, o que está acontecendo, né? A gente vai dar para esse adolescente um voto de confiança de que ele pode fazer algumas coisas e que se ele errar, ele tem uma abertura, né, para chegar e falar. E aí essa abertura é muito grande. Só que é aquilo, gente, não tem fórmula mágica. Quando a gente se abre para o amor, a gente se abre para a dor. Quando a gente se abre para o diálogo, a gente se abre para escutar algumas coisas que a gente não gostaria de escutar, né? Então, assim, quando a gente se abre para o acolhimento, pode vir uma série de coisas. Então, essa abertura, ela dá uma margem muito grande. Então, se a gente fica fechada no quadradinho, com aquele mesmo modelo de pensamento que tinha, né, há um tempo atrás com uma criança, a gente vai ter muito mais dificuldade de lidar com o adolescente. O adolescente precisa, é igual pipa, né? Você vai dando corda, mas você não solta. Se soltar, ele vai embora sei lá pra onde, né? É muito lindo, mas que a gente, deixa eu ver aqui, peraí. Preciso de conselhos. Perdendo os cabelos. Não, e assim, é sempre mais, é sempre mais. O adolescente não tem fim, né? Não existe fim, é sempre mais, 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 mais. Agora, eu vou falar uma coisa que eu falava pros meus filhos, que de repente pode ser uma coisa interessante pra você falar. Vamos ver se dá certo, né? Eu sempre fui muito mais do sim do que do não. Sempre fui muito do diálogo, né? Então, quando eu falava não, a única coisa que eu queria deles é que era ok. Minha mãe falou um não, vamos respeitar o não. Aí quando eles começavam a, né, ratear, a resmungar, a questionar esse não, aí eu falava pra eles o seguinte, falei, olha, primeiro que eu já expliquei o porquê do não, segundo que vocês me conhecem, eu sou muito mais sim do que não. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai, a partir de agora, eu vou falar não para tudo, e quando vier um sim, vocês vão valorizar e vocês não vão reclamar. E aí eu acho que é um caminho excelente para a gente seguir. O que, que vocês acham? E aí eles
acabou a reclamação, acabou. Por quê? Porque é verdade. Era fato isso, né? Então, assim, se eu falo sim, 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 um não que eu falo é para aceitar esse não e ficar na sua, respeitar esse não, né? E era um não explicado, inclusive. Não era não, porque eu tô de mau humor. Não, era um não com uma explicação, né? Plausível para eles, né? Ou não, para mim, pelo menos, né? Mas é isso, eu acho que isso que é muito interessante a gente falar, olha, o que você quer valorizar? Você quer valorizar mais sim ou você quer valorizar quando ele estiver raro, né? E aí é uma proposta boa para se fazer, sabe? O caminho que utiliza é ser mais amiga que mãe, é difícil. É exatamente isso, assim, a gente fala, muita gente condena, né, essa coisa do ser amigo, do filho, adolescente, que ele tem que ver a gente, né, como papel de mãe, não como amiga, mas na verdade, esse amiga, né, eu acho que é uma amiga entre parênteses e com uma limitação, né? Não é uma amiga, vamos sair juntos, uhul, tá tudo certo, passo a mão na sua cabeça, ou eu vou virar adolescente também. Não, não é isso, com certeza. Mas é assim, é estar presente para o diálogo, manter, né, essa abertura para que essa adolescente tenha total liberdade de falar o que quiser, né? Não que vá fazer o que quiser, nem vai receber todas as vezes um sim, ou que você vai concordar com tudo, como se fosse amiguinha, uhul, né? Então é isso, é deixar também esse limite muito claro. Olha, você me conta tudo, eu tô aqui, né? Eu te quero bem, a gente conversa, a gente discute junto, né? A gente se ouve e na hora que precisa ser ali uma postura mais, né? De mãe, de limite, né, de orientação, a coisa vai ter que acontecer e acabou, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Muito bem. Começa. É isso, é exatamente, exatamente, né? É isso. Não tem muito. Porque também ali, aí quando a gente fala de aprendizado, a gente fala também do castigo, da punição, né? Então, assim, quando a gente está falando de escola, isso é uma coisa muito forte, né? A gente está falando da caneta vermelha que reforça o erro, e a gente está falando de uma nota baixa, e a gente está falando de uma possível recuperação, que a palavra é tão bacana, né? Vai recuperar, mas qual é o enfoque que eu vou dar para essa palavra? Ela pode ficar muito pejorativa, ou eu vou perder o ano, né? Assim, então existe uma punição, né? E aí, né, assim, essa lógica da punição, essa lógica do castigo é uma lógica também perigosa, né? Porque assim, eu tenho que acertar sempre para as consequências ser sempre bacana. E não é assim que acontece, não é uma linha reta, né? Nosso aprendizado não é linear, inclusive o nosso aprendizado ele acontece muito mais tranquilamente e na alma mesmo, né? Uma compreensão quando a gente tem uma emoção positiva em relação a esse aprendizado, em relação a quem está passando para nós esse aprendizado. Então, não dá para desvincular o aprendizado do nosso emocional, né? Então, a gente aprende muito mais quando a gente está mais acolhido, quando a gente é ouvido, quando a gente está mais alegre, quando a gente está mais confiante, né? Uma coisa vai puxando a outra. Eu acho que isso é importante. É isso mesmo, Gi. É exatamente isso, amiga, nesse sentido, de ouvir, de compreender sem julgar, exatamente. É isso que eu quis dizer mesmo. Porque quando o que eu tô falando é que, às vezes, assim, a gente ouve muito isso. Ai, mãe é mãe, mãe não é amiga. Mas a mãe também pode ser amiga, além de ser mãe, né? Para entrar exatamente nessa proximidade. E quanto mais próximo a gente estiver dos nossos filhos adolescentes, mais seguros eles estarão nesse sentido de que a gente sabe quem são os amigos, o que eles pensam, o que eles ouvem, né? Quais são as dúvidas, quais são os medos, quais são as inseguranças, e a gente consegue fazer uma intervenção. Se a gente começa a julgar, se a gente começa a colocar a coisa na lógica do castigo, a gente simplesmente afasta esse adolescente, ele vai se juntar com os amigos e tudo que os amigos disserem ou falarem vai ser a única visão, o único, né,
enfim, perdi a palavra aqui, mas a única lógica vai, de repente, né? A única questão a ser valorizada e não vai ouvir mais ninguém, né? É isso. Muito bem. Ok. Ah, tá bom. Aí a gente tá ajudando aí a compartilhar. Aí a gente está falando da autogestão e da terceirização. Então, a gente falou do foco no erro, transformar isso no foco, né, essa visão para o foco no processo, valorizar o nosso processo, olhar para trás, lembrar quais são os aprendizados que a gente teve, quais são os medos, inseguranças, e mesmo assim a gente fez, mesmo assim a gente concluiu, mesmo assim a gente aprendeu. Então, se é possível conosco, é possível com todos, e se a gente olhar para trás e sentir um orgulho nesse processo, por que não valorizar os processos das outras pessoas, né? E deixar, né, e abrindo mão desse foco no erro, assim, aos poucos, e sempre ter em mente que o processo, ele é muito rico, né? E que todos nós passamos por esse processo de novos aprendizados o tempo todo, né? Quando estamos abertos, senão a gente fica realmente fechado naquela casinha. Eu já tenho aqui um pacote de aprendizado, e esse pacote ele vai me acompanhar para o resto da vida. Eu sou uma pessoa que estou em perigo, porque esse pacote talvez não faça mais sentido, né? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, com uma nova tecnologia, com, né, numa outra relação, num outro trabalho. Então, eu preciso estar atenta para saber se esse pacotinho de conhecimento que eu tenho, se ele ainda continua fazendo sentido, né? É isso. Notei que quando insistem muito e não querem ouvir, deixa eu ver. Explico tudo, inclusive as consequências, cruzo o braço, perguntam o que você decide fazer. Exatamente, é isso aí. As pessoas têm uma tendência a focar nos erros. Então, por que, Gi? A gente foi treinado a focar no erro. A gente foi treinado a não olhar para os nossos processos e a respeitar. A gente tem medo dos erros, como se essa questão do erro, essa vulnerabilidade, esse não saber tudo, fosse expor a gente, como se a gente fosse ficar fraco, né? E também uma questão de poder, né? Então, eu sou detentora do poder, que é uma lógica ainda usada na escola, né? E aí também, às vezes, muitos pais sofrem com os adolescentes por causa disso. Eu sei o que é bom pra você, eu sou mais velho, eu sei, né, tudo da vida, ou muito mais que você da vida, e o conhecimento que você tem não é um conhecimento que eu vá valorizar. E aí começa realmente os conflitos. Mas, desde sempre, desde a escola, é a bendita caneta vermelha, né, e aí, não vou nem colocar como pequenininho mesmo, porque assim, a gente, na verdade, a gente meio que reproduz o que a gente aprendeu. Então, se a gente foi muito criticado, a tendência é criticar. Se a gente não para pensar sobre isso, tá, gente? Não é que a gente simplesmente sai, né, reproduzindo tudo igual máquina, que na verdade é sim, mas isso a gente tem condição a qualquer momento da nossa vida de olhar para isso e falar, pera um pouquinho, isso que eu estou reproduzindo não está me fazendo bem, não está fazendo bem para as minhas relações, então é hora de parar, questionar e ver se isso cabe ainda ou não. Se eu decidir que não, aí é o momento do aprendizado, e esse aprendizado realmente, de preferência, para ser muito menos dolorido e muito mais valorizado, a gente realmente precisa se abrir para esses erros e testes, né? E valorizar o nosso processo, e aguentar a insegurança não vai ter jeito, né? E a gente estava, né, com aquele conhecimento muito conhecido, apropriada daquele conhecimento. Quando a gente abre mão disso, a gente cai no vulnerável, cai na insegurança, e precisa muita coragem para aprender algo novo, né? Não é tão simples assim. Mas é muito possível, a gente sabe, porque a gente aprende aí, né, que não seja de uma forma tão dolorida assim, que a gente possa fazer esse processo mais leve, né? É isso. É isso, e a Gi tá falando quem define o que é certo e errado, exatamente. Sendo, totalmente subjetivo. E aí, assim, quando a gente foca no erro, né, você trouxe bem isso. O erro sei lá, por exemplo, uma equação matemática. Tem uma resposta que é a certa por um tipo de raciocínio, que é a fórmula, que é aquilo bonitinho.
se a gente perguntar, né, para o aluno, por exemplo, o professor perguntar para um aluno, qual foi o raciocínio dele para chegar até ali? Então, acho que isso é o que falta, né? É a gente ter essa disponibilidade de perguntar para o outro por que que ele fez aquilo e às vezes assim, às vezes ele nem vai saber o porquê, mas assim, o que que você estava pensando quando você tomou essa atitude, quando você fez isso? O que que fez sentido para você? O que que te levou a fazer isso? O que que você estava sentindo, né? Quando você tomou determinada atitude? E aí a gente também sai desse quadrado estreito, engessado, de certo, de errado, de julgamento, porque se eu tenho uma lista de coisas que eu considero certa, uma lista de coisas que eu considero errado, as pessoas que chegarem, não interessa quem seja, na minha relação, filhos e trabalho e funcionário ou qualquer pessoa, no meu dia a dia, amigos, a pessoa vai ter que se encaixar nesse padrão, né? E quando não se encaixa é uma coisa, entendeu? Como assim não se encaixa? Como assim você pensa isso? Isso é errado, né? E aí a gente não ouve o outro. E aí a gente não dialoga, porque realmente o diálogo é ouvir o outro e só, né? Sem o julgamento, sem crítica, sem nada, mesmo que aquilo seja muito diferente do que eu pense, né? Então assim, eu falo o que eu penso, você fala o que pensa e ok, né? Mas isso é é uma evolução e tanto, porque é um treino, né? Não é tão simples assim. É isso. Eu acho que sempre, toda vez, Gi e todos, né? Todas. A pergunta é fundamental. A pergunta é linda, né? Porque senão a gente vai partir. Aí a gente volta lá na live anterior, quando eu estava falando do egoísmo. Tudo é sobre mim, tudo gira em torno de mim, e as pessoas, quando fazem alguma coisa, é pensando ou em me agradar ou em me sacanear, né? E aí, eu até brincava com a minha filha, né? Que eu falava pra ela, olha, ô Bibi, eu vou só lembrar uma coisa que eu acho que você tá esquecendo, né? O mundo não gira em torno do seu umbigo. Então, é bom lembrar disso diariamente, né? E é isso mesmo. Então, quando a gente está muito focado nisso, né, no certo e errado, no julgamento, o que, que vai acontecer? A gente também tem uma tendência muito grande de achar que está todo mundo fazendo alguma coisa de propósito, né? E a gente não dá abertura para diálogo, né? Para ouvir o outro, que o que o outro pensa, nem pergunta, né? Às vezes a pessoa toma uma atitude diferente, sai de um emprego, um amigo, uma amiga, a gente cai às vezes matando. Pergunta para essa pessoa se ela tá feliz, como é que ela está se sentindo, né? É isso. Anotado, né, dona Gi? Muito bem. Ah, sim, então, Regina, exatamente, mas eu só vou te falar uma coisa aqui, ó. É. O que a gente também precisa fazer, Regina, e que é muito legal o que você tá fazendo, né? É, É assim, a gente, né, não aprende tardiamente, né? Depois, assim, eu separei uma frase muito legal que eu vi hoje no Insta de uma amiga que eu falei, nossa, vai casar perfeitamente com o tema que eu tô, né, que eu propus aí, que é muito legal e que eu vou falar no final, assim, no grande finale, porque é uma frase muito bacana e que também diz respeito a isso, né? Esse tempo do outro, esse nosso tempo e como é que a gente faz a vida da gente ficar muito mais leve, independente do caos que ela está, né? É um aprendizado diário mesmo, da gente não ser atingida diretamente, né? Pelas coisas que estão fora, que a gente consiga manter o mínimo de sanidade, o mínimo de paz, né? O mínimo de tranquilidade, de relaxamento, digamos assim, para a gente até mesmo olhar para isso tudo que está fora e ter de repente, né, um insight, ter de repente se abrir para o ensinamento novo ou de repente agir de uma forma diferente, que aquilo vai fazer tudo, né, diferente, vai mudar tudo, né? Às vezes vai equilibrar tudo que estava desequilibrado. Então é isso, né? É importante a gente ficar atenta também
o quanto que as influências de fora nos bagunçam, né? O quanto que a gente está vulnerável a tudo que acontece fora e como é que a gente consegue se proteger um pouco, né? E se manter firme, né? Não é rigidez, não é, né, engessada, mas se manter firme nos propósitos, até o propósito não fazer mais sentido, aí a gente muda de propósito, é simples assim, né? A gente não precisa ter o mesmo pacotinho, como eu falei para vocês, né, o resto da vida. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente lembrar sempre, né? Não interessa a idade, a gente tá sempre aberta para novos, para estar, né, aberta a novos conhecimentos. A gente sempre pode aprender em qualquer momento, né? E que esse aprendizado seja pelo amor, né, com amorosidade, com respeito, com acolhimento, né, que eu acho que isso é mais legal, conosco e com os outros, né. Aí eu falo, né, assim, coloquei um outro item da culpa e da responsabilidade e um outro item que é a crítica e o acolhimento, que a gente já falou um pouquinho dessa crítica e desse acolhimento. A crítica e a culpa, elas vão afastar, elas não vão ser eficazes em absolutamente nada. Então, quando eu coloco uma crítica, essa crítica está carregada do que é importante para mim, do que eu acho interessante, dos meus julgamentos, e aí eu critico o outro sobre a minha ótica, né? E isso realmente é bem complicado nas relações, isso afasta. E a culpa, quando eu tenho culpa, me sentindo culpada por alguma coisa que eu fiz, algum erro, normalmente ninguém sente culpa, né? Assim, sente sim, mas a maioria das vezes é uma culpa pelo insucesso, pelo erro e não pelo sucesso, né? Mas essa culpa, ela é só paralisante, né? Ela não me faz avançar. A culpa, eu fico ali remoendo, né? Sempre ali no erro, sempre por que aconteceu, por que eu tomei aquela atitude, sempre ali muito fechadinha, né? E aquilo vai se retroalimentando e quando eu falo do contraponto da culpa, eu falo de uma responsabilidade, e quando eu assumo a responsabilidade, eu assumo junto que eu sou um ser humano, que eu tenho os meus limites, que eu errei sim, aí vem o assumir o erro, e como é que eu posso consertar este erro, né? Sobre o ponto de vista do que aconteceu, não do meu, né? Fazendo o que eu acho interessante, o que eu acho legal. Então, assim, se eu de repente magoei alguém, feri alguém, fiz alguma coisa e tô me sentindo culpada, então ao invés de eu ficar remoendo isso, eu me responsabilizo pelo meu ato, pelas minhas palavras e pergunto de repente para a pessoa como é que eu posso me redimir, né? E falar sobre essa responsabilidade já é uma abertura muito grande. Então, assim, os outros não estão acostumados. Quando você fala para a pessoa, olha, eu errei, né? Eu percebi que eu te magoei, eu não tive essa intenção, mas eu fiz sim, eu falei sim, né? E como é que eu posso redimir, né? Essa minha grosseria ou essa minha atitude ou sei lá eu o que. Então essa responsabilidade ela nos move para uma aproximação, né? A gente fica muito mais maduro, muito mais preparado, né? Para também receber aí dos outros, né? E acolher de repente algum tipo de acontecimento ou de tratamento que a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas que ao invés da gente cair matando na crítica, né? Sob fortes julgamentos nossos, a gente acolher o outro, né? Seja ele quem for, tá? A gente tem esse movimento. E eu acho que as redes sociais, se a gente parar para pensar, as redes sociais ela acaba fomentando isso, né? Então, assim, alguém posta alguma coisa, vocês podem perceber, não sou eu que estou falando, todo mundo, né? A maioria aí das pessoas estão no Face, estão nas redes, então assim, e já passaram por isso. Você coloca uma postagem lá, muita gente não lê essa postagem ou lê sobre o ponto de vista dela, cai matando, né? Julga, critica. Então, assim, a gente está muito nesse movimento, né?
de julgar, de criticar, né? E que a gente vai reproduzindo tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. E eu acho que isso é uma coisa que parece que aumenta, parece que é fermento mesmo, sabe? Então, da gente também repensar esse nosso comportamento frente às mídias, frente às postagens, né? Então, assim, alguma coisa aconteceu, né? Então, assim, às vezes até, por exemplo, postagem de gato, que eu faço parte de vários grupos de gato, né? Então, assim, tem lá, o gatinho foi resgatado, resgatei o gatinho do lixo e tal. Em vez da pessoa valorizar, né? Muita gente valoriza assim. Ai, que gesto bacana, que legal, olha só que bom, que bênção, que qualquer coisa boa, né? Comente ali. Tem muita gente que vai focar onde? No abandono. Ai, que esse ser horroroso, por que abandonou? Que horror. Aliás, por que não existe? Desculpa, nem tem. A crítica né, e os julgamentos são diretos, não tem nenhuma pergunta. E é isso, né? Então, assim, o jeito que a gente lida com as nossas relações é o jeito que a gente vai entrar ali na internet. Né? É o jeito que a gente vai responder. Então a gente pode fazer uma avaliação, né? Como é que a gente lida com isso, né? Com as postagens que não falam o que a gente gostaria de ouvir, né? Se a gente lê, se a gente faz uma pergunta, ou se a gente usa aquilo para reflexão, ou se a gente cai matando, né? Criticando, julgando. Então, se a gente faz isso muitas vezes, e aí meio que é permitido, é interessante, né? Nas redes sociais, na vida a gente tem um problema maior, né? No virtual é uma coisa, tá longe, tô comentando uma postagem, às vezes, de alguém que nem é amiga, próxima, nada. Mas na vida real, na vida ali, no nosso social, no nosso dia a dia, com família, com amigos, com trabalho, se a gente entrar neste caminho e se perceber uma pessoa assim, é muito interessante que pare tudo e faça uma boa reflexão. Porque senão a gente está correndo um risco mesmo de afastar as pessoas, né? E aí eu fico pensando o seguinte, que é sempre um questionamento que eu faço. Como é que a gente vai criticar alguém? Como é que a gente tem a petulância, a empáfia, entendeu? De criticar alguém, se a gente não é perfeito. Se a gente não tem todas as fórmulas de sucesso, se a gente erra, se a gente está aqui para um aprendizado, quem acredita que a gente esteja neste mundo, nessa dimensão, para aprender, né, para se aperfeiçoar. Então, como é que a gente consegue, né, criticar o outro, julgar o outro? Não tem como, né? Obrigada. Obrigada. São 10 minutos, tá? Me avisaram aqui porque eu tô sem o reloginho aí. Então é isso, né? Eu acho que é isso. É isso mesmo, Regina. Crítica destrutiva, não construtiva, exatamente. É isso, assim, porque na verdade, porque o que é uma crítica, né? Dependendo dessa crítica construtiva que você está falando, né, Regina, é até interessante. Eu vou falar uma coisa aqui que pode até interessante saber se a pessoa tá aberta para esse feedback positivo, assim, sabe? Ou para uma observação, porque às vezes a pessoa não tá. Às vezes a pessoa, vamos supor, a pessoa mostrou alguma coisa, fez alguma coisa, e a gente vai lá e quer fazer um comentário para ela melhorar aquilo. Mas para ela, aquilo tá ótimo, tá perfeito, foi um grande feito. Então, a gente também perceber em qual momento que uma observação nossa cabe, nem que seja positiva, né? Não é nenhum elogio que eu estou dizendo, elogio é muito bem-vindo sempre, mas eu estou dizendo dessa crítica construtiva, né, da gente querer de repente falar alguma coisa bacana para o outro, né, melhorar. Mas quando a gente fala também disso, né, para o outro melhorar, a gente está colocando nosso ponto de vista e de novo nosso julgamento do que é melhor, do que é pior, do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Então é sempre ficar muito atento, porque o ponto de vista do outro é que a gente precisa entender e saber, né? Então, às vezes a nossa opinião, ela
não é nem necessária, né? Às vezes é isso, a gente tem realmente esse hábito aí de achar que a gente precisa falar tudo, de observar tudo, né? E às vezes não, mas com certeza um elogio é muito bem-vindo, né? Acho que isso é bacana. E aí, gente, como a gente tá aí nesses 10 minutinhos finais, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Isso é uma coisa muito, muito importante da gente lembrar sempre do nosso processo de aprendizado, sempre, 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 de valorizar o processo, né? E quando a gente valoriza o processo, a gente perde a insegurança ou diminui drasticamente a insegurança e a gente se torna cada vez mais corajoso, mais corajosa para poder aprender mais e mais e mudar de atitude e até mesmo de se proteger um pouco, porque o movimento externo é grande, né? Então, quando a gente faz uma mudança, aquela pessoa de fora, seja ela quem for, próxima ou não a nós, ela vai fazer observações sobre o nosso comportamento, porque alguma coisa está mexendo também com ela. Essa Tatiana que mudou alguma coisa, ela não é mais a Tatiana que eu conhecia. Então ela também está me tirando da minha zona de conforto. Ela saiu da dela, mas ela está mexendo com a minha também. Então, quando a gente faz esse movimento de mudança, seja ele qual for, seja ela qual for, é importante que a gente esteja muito tranquila com essa mudança, muito segura mesmo, e dentro desse processo de aguentar mesmo todo esse processo de mudança, para que a gente não seja atingida pelos bombardeios que vão chegar. Com certeza, né? Não tem jeito, aí é meio que natural, esperado, né? Porque a gente está aqui repensando isso, muita gente vai colocar em prática num determinado momento, muita gente vai repensar, mas a gente sabe que muitas pessoas ao nosso redor mesmo, né, no nosso convívio, tem ali aquele mundinho, tem aquele pacotinho de conhecimento e tem uma dificuldade grande de abrir mão disso e deixar entrar uma coisa nova, né? E não é crítica, não é nada, é simplesmente uma observação de um fato, né? É isso. Então, pra gente terminar, a frase que eu falei pra vocês, que eu achei, né, muito pertinente. Aliás, tem duas. Uma observação que é: o feito é melhor que perfeito. Quando a gente espera muito chegar numa perfeição para fazer, essa perfeição ela não vai chegar nunca, porque a gente vai corrigindo, acertando, experimentando no meio do caminho, né? Então, quando a gente faz, a gente vai vendo o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa acertar, o que a gente pode rever, onde a gente pode melhorar, e isso faz parte do processo, que é a coisa mais linda do mundo. Então, façam, né? Só isso. E o processo, né? Sejam amorosos com o seu processo de aprendizado, que eu acho que isso que é uma coisa muito legal. E a frase? A frase é o seguinte: você não pode forçar uma pessoa a compreender uma mensagem que ela ainda não está pronta para receber. Ainda assim, você nunca deve subestimar o poder de plantar uma semente. Então, essa é a frase final. Muitas vezes a gente e as pessoas que a gente convive não estão prontas para ouvir esta mensagem, qualquer que seja a mensagem, né? Mas aquilo entrou, existe um terreno muito fértil, existe uma sabedoria muito profunda dentro de nós, a gente tem uma conexão com a sabedoria muito grande, e essa sementinha caiu ali, né? E essa sementinha vai ficar ali o tempo que ela precisar, até ela, né, virar aí uma grande árvore, né? Ou, enfim, uma grande flor, né? Então a gente realmente não pode subestimar essa sementinha. Às vezes a pessoa parece não ter nem dado bola, não ouvido nada, não aconteceu nada, mas ali dentro o processo interno está acontecendo, a sementinha está lá, aquilo vai vir, né, em alguns momentos,
e quem sabe, né, no tempo dessa pessoa vai vir essa mudança, principalmente quando é uma semente que vai fazer muito bem para que ela consiga ter, né, um caminho bacana, para que ela consiga ficar muito mais segura, muito mais próxima dela mesma. Então é esse tipo de semente, né, quando a gente fala dessas sementes aí de segurança, de amorosidade, né, de respeito, isso é muito legal, né? E é isso, gente. Eu acho que a gente tá realmente num processo de aprendizado e, por favor, respeitem os seus processos, né? Se abram para esses processos de erro, de acerto, de verificação, de mudança de rota, né? E de pedir ajuda, de colaboração, de cooperação, que é um caminho muito bacana e que a gente vai aprendendo muito mais coisas do que a gente até tinha se proposto, né? Porque vão entrando aí várias pessoas para colaborar com esse nosso aprendizado e fica uma riqueza gigantesca, né? É isso. Ah, então eu falo, eu vou falar de novo, mas eu vou fazer o seguinte, Regina, eu escrevo, assim que acabar a live, eu escrevo no comentário a frase, tá? As duas, na verdade, esse feito é melhor que perfeito, gente, salvou minha vida, entendeu? Eu não estaria fazendo live, aliás, não estaria fazendo um monte de coisas que eu faço, né, desde que essa frase chegou pra mim e chegou no momento que eu podia ouvir, né? Porque eu acho que se eu ouvisse essa frase há uns, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu ia continuar, né, sem coragem, né, de repente dar aí minha cara a tapa numa live, né, e aqui correndo um risco, né? Correndo um risco de gaguejar, correndo um risco de esquecer a palavra, correndo um risco de acabou a live e falei, poxa vida, podia, né? Tava com aquele pensamento na cabeça, por que que eu não falei? Ou por que que eu não falei de uma forma diferente, né? E aí é assim, é isso. Então, quando essa frase chegou pra mim, eu tava pronta pra ouvir. E mudou a minha vida, né? Porque agora realmente eu dou a cara a tapa. Sinto muito, né? Se eu gaguejei, sinto muito se eu não falei da melhor forma, mas na próxima, né? Eu pretendo ser melhor, na outra melhor, e esse melhor sempre em comparação comigo, né? Não é comparando com uma outra pessoa, nada, é realmente comparando no meu processo. Então, uma live feita, sei lá, há 1 mês atrás, 2 meses atrás, uma live hoje. Hoje eu posso dizer para vocês que eu faço live sem frio na barriga, né? Sem e consigo até respirar, né? Antes era, né, com frio na barriga, frio na espinha e a respiração, sei lá, eu para onde que ia, porque, né, ficava travada. É isso, né? Então, eu acho que a gente também tem que estar pronto para ouvir que é isso, né? Só que a sementinha tá lá. Essa que é bacana. Ah, legal, Regina. Não, mas eu também falei uma vez só e assim, eu também tive que ler aqui. Não, não tem nada a ver, não. Essa coisa da memória é assim, ainda mais, né, uma frase mais longa, então é isso. Depois, não sei se alguém já escreveu, mas senão eu dou uma olhadinha lá e deixo escrita, tá bom? Gente, um super beijo pra vocês. Gratidão por estarem aqui. Eu espero realmente que vocês possam fazer a reflexão aí no momento e da forma que vocês queiram e possam fazer. E é isso, né? Para mim é um grande prazer dividir com vocês esse tipo de pensamento, essas reflexões todas, porque são coisas realmente que, além de eu acreditar, eu coloco na minha vida mesmo, né? Então, acho que eu já fiz muitas mudanças e ainda pretendo fazer várias, né? Para que eu possa ficar cada vez mais tranquila e ter as relações cada vez mais leves, né? Que eu acho que isso que é bacana. Obrigada a você, Márcia. Obrigada, Regina. É isso aí. Sempre, né? Eu acho que a gente tem esse foco aí do crescimento e todo mundo, né? A gente quer muito mesmo que as pessoas estejam bem, que elas façam aí escolhas que sejam muito boas para elas, né? Cada um dentro aí do seu querer, né? É isso, tá bom? Beijo grande. Até!